Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Hoje falaremos sobre o que é a Santíssima Trindade. É um debate, suponho que deve ser um tanto quanto acalorado, entre o Padre Fábio e o Fábio. Então, não assisti ainda, já vi alguns cortes deles, parece interessantíssimo, então vem comigo. O professor já trouxe aí 6 livros aí, que trabalho incrível, né? Professor, o que seria o Jesus da Bíblia, segundo a pergunta do podcast Três Irmãos? Iniciando pelas narrativas do seu nascimento, uma construção lendária. Porque é impossível um homem ter cor dos olhos, cabelo, tudo que você imaginar que nós temos, sem um DNA responsivo da parte masculina. Então, cientificamente, se eu aceitar o relato, eu posso ter o Jesus da Bíblia como real? Posso, contanto que fosse os meios normais e naturais. Não uma questão genéticos. Sim, não uma questão sobrenatural, que aí eu teria muita dor de cabeça a respeito disso. Até entendo a construção do porquê os escritores fizeram isso, porque, infelizmente, o costume do Evangelho de Mateus, uma das maiores prerrogativas, é trazer cumprimentos proféticos. E dentro dessa natureza você tem Isaías 7,14, que é uma das minhas obras que eu escrevi, que procura corresponder a essa concepção virginal. Então você vê que existe tudo uma elaboração. Inclusive, a gente pode observar o seguinte: quando a gente fala sobre fenômenos, sejam eles parapsíquicos, como a saída do corpo, clarividência, telepatia e tudo mais, eles se repetem, eles ocorrem de tempos em tempos, ainda que sejam fenômenos muito raros, como a desmaterialização, materialização, mas vive se repetindo. Agora, já reparou que nascimentos virginais de fato não acontecem? É um fenômeno que aconteceu lá e nunca mais aconteceu. Quem entende ou quem estuda sobre fenômeno dá para entender que isso aí não é bem assim que a coisa funciona, né? Não posso dizer que Jesus não tenha existido, mas o meio primário da primeira prerrogativa, a concepção, sim, cientificamente não tem como, né? E outra, por que também? Veja bem, se ele vem para trazer uma prerrogativa do messianismo, ele precisa vir de uma tribo. E a tribo não se passa pela mãe, se passa pelo pai. Porque você tem a lei da primogenitura. Sim. Então você tem uma cultura judaica inserida dentro desse seio, desse meio. E aí a gente pergunta, o Espírito Santo é neutro? Poxa, então ele pode ser de qualquer tribo? Só que não, tem que ser de uma tribo específica. Mas para se tornar judeu, você precisa vir de um útero, de uma matriz judaica. Você precisa, lógico, da mulher e precisa do pai. Só que a linhagem passa pelo pai e não pela mãe. Mas a descendência vem do útero para o judeu. Hã? Precisa de um útero judaico para ser judeu. Não vamos dizer assim judeu, precisa do pai ser. O pai. O pai tem que vir da tribo de Judá, não necessariamente a mãe. Porque a primogenitura se dá para o sexo masculino, não o sexo feminino. A primogenitura não é para a mulher. Pode nascer 10 mulheres. Vamos lá, pode nascer 10 mulheres. São primogênitas? Não. Nasceu 10 mulheres, 11º homem. Esse é o primogênito. Esse é o primogênito. Porque o primogênito é gênero masculino, não feminino. Mas aí nós estamos falando do patriarcado. Sim, mas tem que ser... Não da ideia religiosa. Não, a ideia religiosa tem que vir do patriarcado, tem que vir de Abraão, né? A aliança é feita com Abraão, a circuncisão é feita no homem, não na mulher. Então você tem todo um trâmite cultural judaico que é tudo gênero masculino. Então, agora, por mais que Maria viesse da tribo de Judá, não tem como, porque tem que depender do pai. Se ela fosse da tribo de Judá e um pai, vamos dizer assim, um pai biológico, da tribo de Benjamim seria? Não. Então, se ela fosse da tribo de Judá e o pai da tribo de Judá, o pai, beleza, aí sim. Aí você tem a característica de um Messias, que é isso que Mateus quer inserir. Mateus quer relatar o seu evangelho para fazer essa construção de que Jesus, de fato e verdade, foi o Messias. Então, eu só não concordo com a concepção virginal. Posso tê-la como virgem, e se ela continuasse para mim não teria problema algum, mas que fosse pelos meios naturais, porque ele teve olhos, teve cabelo, dialogou. Se eu for colocar tudo isso físico, cientificamente, não tem que ter a parte do esperma. Absorveu a genética. Sim. Tem que ter a parte do esperma. Mas considerando que nós estamos falando de uma divindade, Deus, para ser Deus, não precisa da matéria, né? E quando Deus decidiu ser homem, ele quis passar pelo útero materno, porque o útero é a casa, é a matriz, né? De onde todas as coisas saem. Peraí, vamos devagar aí, padre, agora.
Deus, aí agora ficou complicado agora. Deus desejou ser homem. Peraí, então Jesus é Segundo, Deus. Jesus é Deus. E o pai dele é quem? O pai dele é o próprio Deus. Quantos deuses nós Existe temos? um só em 3 pessoas. Como que é isso? O senhor nega a trindade? Não é questão de negar, é questão de explicação e fundamentação. Como que é isso? Me explique agora. A manifestação do Pai como criador de todas as coisas, o Filho como a razão pela qual todas as coisas foram Certo. feitas e sem ele nada do que existe existiria, e o Espírito como aquele que é o operário, que realiza todas as coisas desejadas pelo Pai e que são concretizadas no Filho. Esses 3 podem se manifestar ao mesmo tempo? Eles estão unidos. Não, veja bem. Não estou falando em unidade em pessoa. Eu falei se os 3 podem se manifestar distintamente ao mesmo tempo, pode? Pode, os 3 podem se manifestar, Então, como isso aí- se manifestaram. Então isso é politeísmo, não é monoteísmo? A grande confusão... Ou e- enoteísmo, e melhor seria. também, Enoteísmo. É. Ah, tá. Ok, aí nesse quesito eu Nessa concordo contigo. perspectiva, inclusive nos primeiros séculos, a grande dificuldade de se crer para as novas comunidades convertidas era a ideia de que como acreditar que um Deus pode ser 3. Por isso que vai surgir desde o início, né, em Alexandria, a grande heresia Ário, de Ariano, presbiterário. porque a ideia de que Jesus não poderia trazer em si a divindade. Então, eu não sei até que ponto, né? Eu não sou um grande conhecedor da história, mas do que eu já estudei, eu vejo que foi uma grande saída lá no Concílio de Nicéia. Falaram, bom, nós temos um problema. Nós temos Jesus que fala que, né, que é o Filho de Deus. Ele até faz pai, né? Fala, pai, perdoa, não sabe o que fazem. Então, Jesus é um grande ser, um grande profeta, um grande ícone, mas a gente quer que ele seja o próprio Deus. Mas como é que Jesus vai ser Deus se ele fala com Deus, se ele fala que ele é o Filho do Pai? Então eles queriam resolver isso por quê? Queriam ter um Deus máximo que não tivesse mais nenhum tipo de adversário, que aquilo ali fosse a expressão máxima na Terra. E, até onde eu sei, no Concílio de Nicéia, alguém bolou, literalmente, assim, foi uma ideia, não foi uma construção, não foi uma inspiração divina, não sei, não foi uma telepatia, nada. Alguém lá bolou, falou, olha, ele é tudo ao mesmo tempo, ele é 3 em 1 e 1 em 3 e acabou, não tem debate. Não, mas se alguém perguntar, mas como é que podem ser 3? Ele é o 3 ao mesmo tempo, mas ele é separado, esse é o mistério de Deus e acabou. Então conseguiram unir a figura de Jesus, sendo ao mesmo tempo Deus e ao mesmo tempo Espírito Santo. Agora, foi uma solução para a época brilhante, porque resolveu um problema que eles estavam passando ali, mas não faz muito sentido nem no teor prático, nem nas experiências fora do corpo de quase morte você consegue, né, sacar essa trindade. Olha, é mais uma construção filosófica para tentar superar um problema que parecia insolúvel, insolucionável, que bolaram isso. Tanto que, se não me engano, até o bispo Atanásio, se não me engano, ele, durante o concílio de Nicéia, falou, não faz sentido nenhum. Deus é Deus, Jesus é o filho dele. Não tem essa história de trindade. Isso aí não faz sentido, vocês estão inventando. Enfim, ficou bravo lá, parece que ele foi expulso, foram atrás dele, mataram ele, porque ele não concordou durante o concílio e depois disso Jesus foi, né, elevado não apenas a um profeta, mas como sendo sinônimo de próprio Deus, uma construção completamente humana para tentar fazer uma dominação. Então, complicadíssimo esse tema, né? E o primeiro concílio vai justamente servir para isso, dizendo que ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Isso. Né? Que é o símbolo do credo de Nicéia. Porque os cristãos eles vão entender que a manifestação de Deus está para além da compreensão humana e que Cristo não é meramente um homem. Então, portanto, ele é obra do Espírito Santo, como é o sonho revelado em Lucas para José e tudo mais, que o senhor até citou isso, né? Então, para nós, dentro da nossa crença cristã, não tem como separar o Pai e o Filho e o Espírito Santo, porque a Trindade é indivisível. Separar, que não tem como separar em que sentido? Na coexistência, eles coexistem como Pai, Filho e Espírito. Tá, simultaneamente. Vamos entrar na prerrogativa. Aí é muita filosofia, e a filosofia é da minha área, assim como o senhor é filósofo, tá? Quando você trata desse aspecto, eu lhe pergunto, qual o fundamento para isso?
Se nós estamos lidando com a Bíblia, qual o fundamento bíblico para isso? Ou melhor dizendo, em qual momento Jesus assumiu ser Deus? De uma forma clara e explícita, dentro da sua logia. Em qual momento isso se deu? Nossa, que paulada essa pergunta, hein? Eu e o Pai somos um. Em que sentido? Qual o contexto? Dá para colocar o texto bíblico aí? Dá, o Pedrão providencia Dá para pra colocar gente. aí? Dá, Coloca aí Pedro, na tela para nós, puxa por aí. favor, João 14, por gentileza. João 14. João 14. Vamos ver o contexto, em qual sentido Jesus quis dizer que ele e o Pai é um. Vamos ver se foi em essência, em onipotência, em atributos naturais e morais, em grau de perfeição. Que isso é o que caracteriza que seria a divindade. João João 14. Não se perturbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. Vou preparar Para um pouquinho, padre. lugar. Por que Jesus falou que na nossa casa há muitas moradas? Por que colocou a casa do Pai e não nossa, já que ele é divino também? Por que ele colocou que na casa do meu Pai há muito, na casa do meu Pai? Por que não colocou na nossa casa muitas moradas? Se não fosse assim, nós vos teríamos dito, iremos preparar-vos lugar. Por qual razão, então, ele colocou do Pai e não a nossa casa? Primeiro porque ele está ensinando que o Pai é nosso. Essa participação da humanidade na paternidade divina. Então a humanidade por é adoção. divina? A humanidade é divina. Nós somos sentido? imagem e semelhança de Deus. Mas que sentido, Padre? Nós somos imagem e semelhança de Deus. Naquilo da potencialidade do bem, da unicidade, da bondade, de ser perfeito, de buscarmos a beleza, a unicidade, o belo e o verdadeiro, que são os atributos divinos. E o mal, onde entra nesse quesito? Porque nós somos mal também. Quando eu deixo de praticar o bem. Porque o mal não é uma essência, o mal é uma ausência. O mal é uma ausência. Ausência do a bem. mentira seria o quê, Padre? Antes de continuar o vídeo, eu quero te contar uma coisa em poucos segundos. É com grande satisfação que anuncio o lançamento do curso EFC, Experiência Fora do Corpo, onde eu te ensino do início até o final como você ter as suas próprias experiências fora do corpo, sem precisar de EQM, sem precisar ter um acidente por trás, de forma totalmente segura. E esse curso conta com 2 módulos. O primeiro deles é o módulo completo, onde você assiste às aulas ao vivo comigo, as 20 aulas, e sendo 2 aulas por semana. E a novidade é que nós temos o módulo expresso. No módulo expresso você tem as 75% de aulas, das mais importantes, quer dizer, das 20 aulas do completo você vai ter 15 aulas, mas o curso é gravado para você assistir no seu tempo. Então, o ao vivo vai durar 2 meses e pouco, o gravado você vai assistir no seu ritmo, na hora que você quiser. Se inscreva o quanto antes. A ausência da verdade. Deus poderia mentir? Nunca. E se eu lhe provar que Deus mentiu? Na Bíblia. Cara, não, o Fábio Sabino ele não é fácil. Esse cara, se tem alguém que entende parte bíblica, inclusive das incoerências, né? Todas as incoerências, tipo, né? Ah, Jesus ressuscitou, foi visto por 2. Aí no outro evangelho ele fala que foi visto por 3. Todas as incoerências que tem esse cara. Inclusive ele foi padre, se não me engano, né? Mas ele saiu porque ele acho que não aguentou o tranco e tal. Mas vamos lá. Na Bíblia nós podemos entender que os autores sagrados podem ter se equivocado. Deus jamais. Aí o senhor está na filosofia, aí o senhor está articulando sem um fundamento. Eu vou usar a Não, Bíblia com como o fundamento. com o fundamento dos autores sagrados. Você está né? dizendo que Deus não pode mentir. Se Não. Deus pode ser convencido pelo homem, Deus pode ser convencido pelo homem? Que Deus que é esse que pode ser convencido pelo homem? A partir do momento em que o homem Meu Deus, outra pergunta. se revela diante de Deus gratuitamente, despido das suas vestes de matéria e permitir que a graça de Deus o alcance, Deus pode muito bem ser convencido pelo homem. Então esse Deus está meio bem natural. Mas vamos voltar para o texto de João 14, vamos lá? Vamos ver aonde que Jesus e o Pai são um em essência. Isso. Tomé disse, Senhor, nós não sabemos, verso 5, versículo 5, nós não sabemos para onde vais, né? E como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vamos parar aí. O versículo 6, Padre, existe uma questão interessante ali, que se agora Jesus, parece que ele tira o Pai, né? Eu, apenas ele, eu sou o caminho, Eu vim para isso. e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando você pega esse senão, essa alternativa, essa conjunção condicional alternativa, senão por mim, não é vai ao Pai, como muitas pessoas entendem.
Você tem que ter Jesus para ter acesso ao Pai lá na eternidade. Não está escrito isso. O verbo não é ir, o verbo é vir. Ninguém vê ao Pai. Então ele está dizendo que ele e o Pai têm alguma coisa em comum. Aí vamos continuar para ver o que seria isso? Se vós conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Espera aí. Vai entrar a questão ilógica que Felipe vai trazer esse argumento. Disse, Senhor, mostra-nos o Pai o que nos basta. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Felipe? Quem vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu, um ato de fato, não, ato de crença, de fé. Não crês tu que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? Agora vem o detalhe. As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai quem está em mim, é Ele quem faz as obras. Então você tem aí a construção do Logos, que é a construção do Evangelho de João. Então você tem a palavra o Logos, e você tem um cumprimento dessa palavra por intermédio do Pai. Logo, são duas coisas distintas. A palavra não é ação, a ação vem por intermédio da palavra. Isso. A palavra por si só, ela só pode ser construída se o Pai construir por intermédio da palavra. Então já são coisas distintas, não são a mesma coisa nesse caso. Tá? Próximo versículo. 11. Credes, ok, já foi. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim, crede ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará, olha que interessante isso, as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, pronome demonstrativo daquele que ele já tinha feito, porque eu vou para o meu Pai. Assim como que ele vai se o Pai já está. Você vê que não é uma construção redundante. Você vê que quando você vai segmentando o texto, primeiro ele coloca que o Pai está com ele, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, porque eu e o Pai estamos aqui juntos, fazendo as mesmas obras, eu sou o verbo, o Pai é a ação, mas vocês farão algo maior daquilo que eu já fiz, aí eu estou divinizando os seres humanos também, dentro desse contexto, só que eu vou para o meu Pai, mas só que o Pai já não estava com ele, fazendo as ações, então o Pai tem que continuar com os seres humanos que fariam as mesmas ações. Hermeneuticamente é isso que o contexto está dizendo que João quer relatar. Aí eu lhe pergunto, padre, dentro desse texto de João 14, não está colocando que os dois têm a mesma essência. Diz que os dois podem fazer a mesma obra, mas que cada um tem uma funcionalidade diferente do outro. Com certeza. Nesse ponto é exatamente essa análise. Perfeito. Como que é isso dentro de uma unidade? 3 divindade? personas numa única divindade. Veja, a personalidade, a pessoa, entrega a cada um a independência. Mas a divindade é uma só. Deus se desdobra enquanto Pai que deseja, enquanto Filho que cumpre, enquanto Espírito que realiza. Quando o próprio Cristo vai continuar ali dizendo: se me amais, guardais os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, né? Ou advogado do grego, né? Que é paráclitos, para que fique convosco para sempre. Então veja, é o desdobramento do Pai e do Filho no Espírito que permanece no coração daqueles que recebem por meio do Espírito Santo o batismo. O Espírito de verdade que o mundo não pôde receber, porque não o vê nem o conhece. Então, aqueles que não viram o Espírito e que não tiveram a experiência do Espírito, podem negar a sua existência, não o viram e não o conhecem. Mas vós o conheceis. Por quê? Porque o Espírito, assim como o Pai está no Filho, e o Filho está no Pai e no Espírito, e o Pai está no Espírito e no Filho. Então, essa aliança que é ininterrupta entre Pai, Filho e Espírito é a aliança trinitária que nós contemplamos na pessoa do Filho que foi dado a conhecer, porque assumiu a matéria humana e se tornou gente como a gente. Então, no Filho, nós temos a presença do Pai, o rosto humano da divindade. No Filho, nós temos o rosto divino. Através do Filho, nós temos na humanidade o rosto divino de Deus. Mas não faz sentido ainda, né? Não faz sentido.
Então, se eu sou 3 e eu renasço, eu me materializo na matéria, quando eu vou me referir a mim mesmo, eu falo pai, não faz sentido. Então, o que nós pregamos é que no Cristo nós temos as duas manifestações: o rosto humano de Deus e o rosto divino do homem. Vamos lá. Padre, se os três têm a mesma essência, por que Jesus tem que rogar ao Pai para enviar outro Consolador, Isso. se os três sabem quais são as suas devidas funções? Se os 3 fossem uma coisa só, a dinâmica seria completamente diferente. Você estaria falando com os 3 ao mesmo tempo, e não você ter que rogar, pedir. Isso que eu falo, não faz sentido, né? Que devem ser praticadas. Logo, não existe razão de eu solicitar algo daquilo que todos já sabem o que tem que ser feito. Sim, sim. Você vê, por mais que eu tenha uma linguagem humana, que é isso que o escritor quer fazer, por mais que eu faça uso do antropopatismo ou do antropomorfismo, em termos de Isso. figura de linguagem, eu tenho essa problemática. Igual eu te coloquei. A trindade dentro de um enoteísmo, sim, é possível nessa concepção. Aí eu só tenho um problema, eu não vou conseguir colocar os 3 na mesma essência, porque dentro da concepção enoteísta, eu tenho que colocar que existe um soberano que comanda os outros 2. Porque a trindade que é explícita, que alguns ensinam dentro da academia, é que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são 3 pessoas distintas, não são deuses distintos, são pessoas distintas contendo a mesma essência, homoioteleuto, né, com homoioteleuto, que algumas pessoas, ou homoiousios em grego, Homoiousios, isso. querem colocar a mesma essência ali. 3 pessoas distintas. Quando você faz essas 3 pessoas distintas com a mesma essência, isso é A politeísmo. mesma substância. Aí é politeísmo. Agora, quando você coloca alguém que comanda, que é o que João está colocando dentro do capítulo 14, aí você tem a construção enoteísta. Isso eu não negaria. Por quê? O enoteísmo é uma concepção de crença muito antiga desde o período dos cananeus. Desde o deus El, do panteão cananeu, que depois originou-se o tetragrama, que foi então atribuído Deus para a nação judaica. Aí eu concordaria. Agora, entramos nesse assunto para entendermos a concepção virginal. Aí nós temos um problema grave. Vamos supor, então, realmente, que a concepção não está errada, a concepção está certa. Nós temos o ato sobrenatural. Se nós temos essas 3 essências, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, aí vem a pergunta. Se os 3 estabeleceram as leis para conduzir um povo escolhido, que é o povo israelita, se um escolheu, logo os 3 concordaram com essa escolha. Óbvio. E se as leis foram implantadas para essa nação, logo foi aquilo que os 3 acordaram. Aí se torna confuso porque os 3 deram leis, aí ao mesmo tempo alguém vai e quebra essa lei. Ou seja, Maria era noiva de José. É o relato bíblico. E se ela apareceu grávida, existe um peso muito grande dentro da lei. Que aí nesse caso ela teria que ser apedrejada. Aí vem a pergunta. Então o Espírito Santo foi e quebrou a lei que ele mesmo estabeleceu? Nunca tinha pensado nisso, realmente. E como que depois Deus pode exigir algo legal mediante a humanidade se eles mesmos, os 3, quebraram a própria lei que eles mesmos criaram e desenvolveram? Caramba. Como que se faz dessa forma? Quem cria a lei são os homens para justificar as suas atitudes, né? Inspirados, obviamente. Agora você pode então na hermenêutica e saiu da filosofia. É, que nós temos que entender, e o senhor sabe bem disso, né? E para quem tem em casa, que é interessante a gente explicar isso. Quando nós falamos, né, que a lei é criada por Deus, nós estamos atribuindo esse poder humano como se Deus tivesse manipulado a história para favorecê-lo. E nós precisamos entender que o código que é criado pelos homens, ele é um código muito mais constitucional e civil do que um código divino. Porque ele precisa de trazer luz para esse povo que estava se formando no deserto. Então, tanto a primeira lei quanto a segunda lei, o Deuteronômio, vão nos trazer claridade sobre aquilo que as tribos precisavam manter como verdade para que sobrevivessem unidas numa terra nova. Eles vão entrar numa terra nova, que eles vão chamar de prometida, e era preciso ter uma lei comum a todos eles. Então cria-se aos pés do Sinai a primeira lei, e depois do exílio da Babilônia isso tudo vai ser ressignificado, né? E ali vai surgir então essa ideia que pode beirar
a ideia da divindade politeísta, porque todas as comunidades até então eram politeístas e, curiosamente, baseada em 3 divindades, né? Desde o Egito até a Nova Canaã, o Israel pós-exílico. E quando Deus se manifesta na pessoa do Filho por meio da ação do Espírito Santo, ele quer colocar um fim a tudo isso. Ele vai dizer que o Pai, o Filho e o Espírito são um só, justamente porque o homem está buscando muitas explicações. Falta para o homem tem lacunas a serem preenchidas que a fé não conseguiu tocar. E para evitar o politeísmo, o monoteísmo vai nos dar, então, a ideia do único Deus. Só que o cristianismo desdobra esse único Deus em ações. João vai dizer na sua carta que Deus é a experiência do amor. Então ele vai reduzir Deus a um substantivo, amor. E nós sabemos que no grego existem palavras diferentes para designar o que é Deus. Então, quando João nos diz Deus é amor, ele está dizendo não o substantivo que recebe a ação. Ele está dizendo que Deus é um verbo, é amar. É a atitude de levantar-se do seu lugar e ir ao encontro do outro para fazer com que o amor aconteça. Então, Deus não pode ser visto como substantivo, né? O grego vai deixar isso muito claro para a gente. Então, Deus é amor, mas a partir do momento em que você ama. Portanto, Deus é verbo, Deus é amar. Então, a manifestação de Deus se dá naquilo que nós fazemos quando nós imitamos o Cristo, que diz, eu vos dou um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Olha, o padre está enrolando, mas ele não respondeu a pergunta. Ele deu umas voltas aí e não foi ao ponto, não respondeu o que ele colocou. Mas, inclusive, essa frase, caso você não saiba, ela também está distorcida, tá? Essa frase não é uma lei universal de amor. Quando se diz amai-vos uns aos outros como eu vos amei, Jesus estava dizendo isso para os seus discípulos. Ele estava dizendo, ó, meus discípulos, se amem do jeito que eu vos amei. É para os discípulos, não é uma lei universal. Tanto que Jesus e o grupo dele tinha vários inimigos. Eles, entende? Então é bonito você pegar uma frase dessa e falar, tá aqui, ó, o mandamento do amor universal. Não é assim, não. É um amor condicionado, é um amor só entre Jesus e os discípulos dele. Meus discípulos, se amem, entendeu? Então tem muita distorção nesse meio aí, né? Então aqui nasce o mandamento do amor como a justificativa para chegar a Deus, que é Pai, por meio do Filho. Só que só se pode amar aquele que está pleno do Espírito Santo. Só pode fazer as obras do Cristo aquele que está pleno do Espírito. Por isso que ele diz, e farão obras maiores. Por quê? Porque conheceram a essência de Deus, que é o amor. Então, a partir dali, você vai realizar coisas maiores. E nós vamos usar isso na Igreja Católica, inclusive, para justificar a comunhão dos santos, que é negado dentro do protestantismo, né? Como que pode, né? Vão fazer obras maiores do que essa que vocês viram na minha presença. Por quê? Estarão cheios de mim, estarão cheios daquele que o Pai vos enviará, o outro Consolador, ou o Paráclito, o advogado, vocês estarão plenos dele. Por isso que após essa passagem nós vamos ter tudo o que acontece, se desenvolve da morte e ressurreição de Cristo, a sua ascensão aos céus, e quando ele volta, vem aquilo que nós professamos no credo, né? Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida e que procede do Pai e do Filho. E com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou anteriormente pela boca dos profetas. Agora ele se dá por inteiro, porque ele é derramado sobre as pessoas por meio do batismo, que é o que o Cristo nos ensina. O padre falou uma coisa a respeito da lei, ainda até falei, agora o padre saiu da filosofia e entrou na hermenêutica. O padre colocou que as leis foram criadas pelos seres humanos, certo? Sim. Os 10 mandamentos, então, são humanos, não são divinos, na sua concepção?
São inspirados para que os homens pudessem ter uma disciplina. Então, Mas dizer que eles são exclusivamente divinos seria um equívoco. Ok, então o relato que fala que Deus escreveu os 10 mandamentos, seu próprio dedo, então esquece isso. Para o cristianismo, nós entendemos que os mandamentos são dados, inspirados, porém, os homens vão criá-los a partir de uma necessidade de constituir uma lei que fosse comum a todas as tribos que estavam ali formando agora o novo povo de Deus. Ok, então se tratando da lei, é uma lei humana. Ok, aí na concepção tem que ser sobrenatural. Então a concepção pouco importa porque a concepção, o Espírito Santo não está preocupado com leis humanas. Logo, então nós não temos nenhuma lei divina, seria isso? Temos a lei divina, Fala, essa pergunta também, eu te falar, hein? sem dúvida nenhuma. Porque não, o homem não cometerás adultério. Isso aí seria uma lei divina ou uma lei humana? é uma lei humana inspirada. Porque era possível, naquela época, o senhor bem sabe, como pesquisador, que você tivesse relações com as mulheres dos outros e era comum para as tribos que eram pagãs. Ok. Então o monoteísmo vai tirar esse resquício do paganismo e vai criar a ideia do adultério. Certo. Padre, se as leis são humanas, inspiradas pelo divino, logo as leis existem para serem as pessoas cobradas por Cumpridas. aqueles que estão infringindo da lei. Mas mesmo assim elas são humanas. Ok. Nós temos um problema grave nesse quesito quando se trata a respeito da Trindade ou da atuação do Espírito Santo entre o Pai e o Filho também. Porque quando nós chegamos a respeito da blasfêmia, alguém será penalizado porque blasfemou. Logo, então, existe uma legalidade. Se existe uma penalização, existe uma legalidade. Havendo legalidade, existe uma lei. Como que eu posso entender, só para nós fecharmos essa questão da Trindade, se realmente são as pessoas distintas contendo a mesma essência? Logo, o que pode para um, pode para os outros dois. Claro. O que não pode para um, logo não pode para os outros dois. Por que então a blasfêmia apenas e exclusivamente contra o Espírito Santo não há de ser perdoada e contra os outros sim? Se tem a mesma essência, não tem nada de errado aí, não? Realmente. Faz muito sentido essa pergunta dele. A essência de Deus é o Espírito, né? Então, quando nós blasfemamos contra o Espírito, nós estamos blasfemando contra o Pai, o Filho e o Espírito. Não meramente Mas contra a pessoa só que do aí Espírito. Jesus falou que não. Toda blasfêmia contra o Pai há de ser perdoada e contra o Espírito não. São questões distintas aí, padre. Nossa, essa ele foi. Nossa Senhora. Nossa, São distintas, sem Então, dúvida. como Mas que o faz? Espírito, a blasfêmia contra o Espírito é justamente negar que tudo aquilo que o Pai fez por meio de Jesus Cristo não é uma verdade. Então, o que é blasfemar contra o Espírito? Negar a própria obra da salvação. Nesse não é o contexto. Padre, o conceito é exorcismo. A blasfêmia só se dá quando você atribui o ato do exorcismo, o poder de que alguém está exercendo exorcismo ao Beelzebub. Esse é o contexto. Blasfêmia seria isso. A blasfêmia contra o Espírito Santo só se dá no ato de exorcismo. Esse é o contexto. A hermenêutica é o que diz. Isso é quando o contexto em que o Cristo fala, né? Quando isso é o ele está, contexto. acusam Jesus de estar expulsando Beelzebub em nome de Beelzebub. Esse é o contexto. Se eu colocar qualquer outra coisa que seja blasfêmia fora desse contexto, me desculpa, eu estou criando uma heresia. Porque texto fora do contexto é pretexto para heresia. Aí eu estaria Sim. criando uma heresia. Mas Agora- aonde que eu tenho? Eu tenho duas pessoas distintas aí. E Jesus falou. Sim. Toda blasfêmia contra o Pai é de ser perdoada. Contra o Pai. O Pai é o Espírito, você está colocando. Vocês são três. Aí, né? agora, contra o Espírito Santo não há de perdão. Então não pode ser a mesma pessoa, padre. Porque ele já está falando do Pai no mesmo contexto que o Espírito Santo. Então tem A gente poderia falar assim, sem mais, meritíssimo, terminamos por aqui, já era. uma distinção aí. O agir do Pai se dá por meio do Espírito. Não tem como a gente dizer que Concordo a ação, contigo. a ação do Pai se Só dá que a por meio do blasfêmia é Espírito. só contra o Espírito Santo. Que é a ação de Deus. E contra Deus pode ser perdoada, contra o Espírito não. É como dizer que pode e não pode ao mesmo tempo, né? Se é a mesma coisa. Você vê que são questões distintas aí, tá? Bom, é nesse quesito aí que eu não concordo, que aí não tenho como concordar dentro da hermeneuticamente. Voltando ao caso de Jesus, da sua concepção, então, o que eu entendi pela pessoa do padre, as leis são humanas, logo o adultério é uma lei humana, entretanto inspirada por Deus, mas o sobrenatural ultrapassa as leis que ele mesmo inspirou. Seria isso, então?
O sobrenatural a partir do momento em que nós damos abertura para que aconteça a temática religiosa. Porque se eu pego esse livro para ler fora do contexto. Opa, cortaram no meio aqui, que pena, mas foi um debate assim muito interessante. Você vê essa questão entre como a própria teoria pode ser controversa, como ela pode ser usada contra si própria. O Fábio, ele é um exímio, né, pesquisador, e você vê que as perguntas que ele faz são muito coerentes. E por isso que a igreja detesta pessoas que perguntam demais. Por quê? Porque você já é um herege, você é uma pessoa mal vista, a curiosidade é quase um pecado. Peraí, eu estou vendo uma incoerência aqui, eu não posso perguntar, não pode perguntar, não questione, você tem apenas que acreditar, é a fé cega, é a fé que salva, é assim, ponto final e acabou. E nos dias atuais, esse tipo de ação não faz muito sentido, né? Pelo contrário, a curiosidade é positiva, o questionamento, o saber, você aceitar sem refletir não faz mais sentido, especialmente nos momentos, nos dias atuais, que a gente tem informação, tem interação direta, né? Tem comunicação descentralizada, temos um mundo que se voltou para a coerência, para a pesquisa e coisas nesse sentido. Então, realmente, você vendo esse debate, dá para entender porque a igreja detesta tanto pessoas questionadoras, especialmente aquelas que analisam do ponto de vista racional. Isso é um grande problema. Agora, eu faço um convite para você. Você quer ter mais noção do que é a vida após a morte? O que eles falam faz sentido? É errado? Está certo? Por que não ter as próprias experiências? Por isso eu criei o curso EFC, Experiência Fora do Corpo. E esse curso é justamente para que você possa ter um conhecimento básico de tudo que vai te ajudar na experiência extracorpórea. Eu garanto que você vai ter experiências? Não, de forma nenhuma. Depende do quanto que a pessoa vai colocar em prática, depende dos medos e travões que ela tem. Inclusive, são 20 aulas o curso. Tem uma aula chamada Travões Projetivos. E ali a pessoa vai ver o que pode obstruir, atravancar o seu desenvolvimento, ter os seus fenômenos. Tem uma aula chamada Mentalidade Projetiva, quer dizer, que consegue sair do corpo em alto nível? Como é que ele pensa? Qual que é a mentalidade? Qual que é o mindset que ele tem? Então é um curso assim fora de série. No curso completo são mais de 50 horas. Isso é o resumo, tá? Dos maiores autores nacionais e internacionais. Resumido, um curso de 50 horas. Esse é o curso completo ao vivo comigo para você tirar dúvidas. Ou se você tiver com pressa, quer ir no seu tempo, tem um módulo chamado Expresso. Então no módulo Expresso não tem nada de ao vivo. Todas as aulas são gravadas, não são todas as aulas, é apenas 75% para você ir mais rápido. As principais aulas estão disponíveis e você pode assistir no seu ritmo, acelerar, fazer do seu jeito. Porque no módulo completo vai levar 2 meses e meio para terminar. Então, um curso inovador, as inscrições estão abertas, começa dia 8 de abril de 25. 8 de abril a primeira aula ao vivo e também a liberação das aulas gravadas para quem adquirir o módulo Expresso. Então fica o meu convite aí para que você não fique apenas na teoria, não fique apenas no processo filosófico, mas tenha as suas próprias experiências e o curso tem um desenvolvimento aí fantástico para esclarecer e poder fazer com que você tenha experiências transcendentes, completamente seguras e sem nenhum problema maior. Então é isso, se você gosta desse conteúdo, curta o vídeo. Aqui no canal tem muito conteúdo relevante, dá uma olhada nos outros vídeos aqui. Aposto que tem vários que você vai gostar. Então para isso também, se inscreva para não perder novos vídeos, atualidades, novidades e assim por diante. E compartilhe com outras pessoas que você acha que pode contribuir a esse tipo de conteúdo. Então é isso, eu sou Alexandre Pereira, fico por aqui. Desejo um forte abraço a todos, as melhores energias universalistas para vocês. Até a próxima, valeu!